Bom, sou o professor Telmo, meus amigos, e hoje nós estamos aqui para comentar a prova da OAB na disciplina Processo Penal, prova da OAB que ocorreu no último domingo. Bom, o 23º exame da OAB, nós vamos falar sobre a prova de processo penal, realizada dia 23 de julho de 2017. Será que você está com essa expressão aí do nosso amigo? Meu Deus, e agora? Pois é, né? A OAB é tão tradicional, sempre buscando aí ser uma instituição garantista, de olho na sociedade. Ao que parece, se nós nos juntarmos aos amigos professores que têm comentado este exame de domingo, pisou na bola. Ou ela, ou por que não dizer a FGV, responsável pelo exame unificado. Alguns chegam até a apontar má fé da OAB, que omitiu questões em determinadas matérias, aumentou em outras matérias, com isso prejudicando toda a estratégia traçada pelo examinando. Eu concordo sim com isso, né? Até porque não se trata de concurso público, e mesmo que se trata-se de um exame da OAB, precisam as regras estarem claras, as regras precisam estar definidas, e mesmo que haja ali um edital que te dá a possibilidade de modificar uma ou outra matéria, acrescentar, né, um percentual de matérias, como foi o caso da matéria de ética, direitos humanos, assim por diante, você pode mudar isso no próximo edital, né, até porque o aluno já havia se preparado para esta estratégia, traçou a sua estratégia, a gente até já escreveu artigos sobre isso, que o exame da OAB para nós, claro, tem um conhecimento agregado sim, mas é muito mais estratégia que conhecimento propriamente dito. No que diz respeito à matéria processo penal, a OAB dessa vez mudou. Se a gente pegar aí as 80 questões, processo penal habitualmente tem 5 questões. Neste exame, eu estou considerando a questão 64 como de processo penal, então de 5 questões saltou para 6. Isso é bom, a gente observa para os processualistas penais, né, que isso é bacana, mas eu ainda só poderia afirmar que aumentou para 6 questões no próximo exame, porque a questão que nós estamos colocando como de processo penal é 64, mas ela é de ação penal. E como a gente sabe, é um tema híbrido que tanto está na matéria de processo penal quanto na matéria penal. Então, como ela está no final do penal e inicia o processo penal, eu entendo que só poderemos afirmar que aumentou para 6 questões no próximo exame. A matéria em si de processo penal, eu digo que tem nível médio, né, não é uma prova fácil. Seria fácil a prova se as questões fossem do início. Aquele candidato que de repente tem uma estratégia de responder por questões, por matéria, ele pode até ter encontrado facilidade na matéria de processo penal. Eu particularmente recomendo aos meus alunos que comecem a responder a questão do início, né, da 1 até 80. É uma estratégia, né? Porque você vem ali, né, na sua batida e assim por diante. Mas quem chega ali na prova já cansado, um baque, ainda mais uma prova cheia de pegadinhas, uma prova difícil em outras disciplinas, chegar na questão 64 e verificar ali que existiam algumas pegadinhas, como a gente vai observar nos slides que se seguem, aí pode o cansaço, o nervosismo ter feito com que você passasse um pouco batido sobre isso. Mas a prova tem um nível médio. Então, excepcionalmente, vamos considerar aí da 65 a 69, ao invés de 5 questões, 6 questões de processo penal. Vou me socorrer aqui ao site do Prova da Ordem, que diz aí, faz o seu ranking da primeira fase dos assuntos de recorrência na prova de processo penal. Manteve-se, tá ok?
Então, se a gente pegar das 6 questões, nós temos questões de recurso, nós temos questões ação penal, até que temos 2 questões nesse sentido, temos do tribunal do júri, que mescla um pouco aí com o procedimento, temos questão de inquérito, fazia tempo que não caiu uma questão de inquérito, temos questão de inquérito, prisão, fala um pouco aí de medida cautelar, então está dentro da matéria prisão, mas também temos questões de provas, meio mesclado, né? E temos aí questão de 9.099. Posso até falar que temos uma questão de nulidade, mas apenas se faz uma referência em nulidade. Ou seja, então a OAB manteve aí no processo penal esse rol de matérias aí como o que mais cai na primeira fase. Bom, vamos às questões propriamente ditas. Questão 64. Silva foi vítima de um crime de ameaça por meio de uma ligação telefônica, realizada em 2 de janeiro de 2016. Buscando identificar o autor, já que nenhum membro de sua família tinha tal informação, requereu de imediato, junto à companhia telefônica, o número de origem da ligação, vindo a descobrir no dia 3 de julho de 2016 que a linha utilizada era de propriedade do ex-namorado de sua filha, Carlos, razão pela qual foi até a residência deste, onde houve a confissão da prática do crime. Quando ia ao Ministério Público, na companhia de Marta, sua esposa, para oferecer representação, Silva sofreu um infarto e veio a falecer. Marta, no dia seguinte, afirmou oralmente perante o promotor de justiça que tinha interesse em representar em face do autor do fato, assim como seu falecido marido. Diante do apelo de sua filha, Marta retorna ao Ministério Público no dia 6 de julho de 2016 e diz que não mais tem interesse na representação. Ainda assim, considerando que a ação penal é pública condicionada, o promotor de justiça ofereceu denúncia no dia 7 de julho de 2016 em face de Carlos, pela prática do crime de ameaça. Considerando a situação narrada, o advogado de Carlos, em resposta à acusação, deverá alegar que, nós já observamos, é uma questão bastante longa, né? Mistura a data, então você tem que dar uma olhada aí se tem prescrição, se não tem. Estamos falando de crime com representação, vamos dar uma olhada nas alternativas. Bom, ocorreu a decadência, pois se passaram mais de 6 meses desde a data dos fatos, então precisa dar uma analisada, né? Se ocorreu a decadência. A representação não foi válida, pois não foi realizada pelo ofendido. Ocorreu retratação válida no direito de representação. A representação não foi válida, pois foi realizada oralmente. Bom, vamos dar uma olhada aí o que nós temos sobre ação penal, representação, decadência, né? Então vamos pensar, ocorreu retratação válida do direito de representação, ou seja, vamos pensar aí o que aconteceu, né? Olha lá, o artigo 24 diz, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministério da Justiça, ou de representação do ofendido, ou de que tiver qualidade para representá-lo, ou seja, o Silva era o titular da ação penal, só que ele faleceu. Então se encaixa no parágrafo 1º. Ó. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Ou seja, a mãe tem o direito de representar o pai em ordem de precedência ao filho, né? É o que a gente traz em aula aí, o CAD, né? O cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. E o artigo 25 diz, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia, né? Bom, o crime não houve a decadência, porque dá uma olhada aqui, né? A pegadinha vem nesse sentido aqui, ó. A ligação foi dia 2 de janeiro, mas ele só tomou conhecimento dia 3 de julho. Ou seja, o prazo decadencial não conta da data do crime, e sim quando tem conhecimento de quem é o autor do fato. Então a resposta correta é realmente ocorreu a retratação válida do direito de representação. Bom, vamos adiante. Bom, a questão aqui, ainda tem essa questão aqui, ó. Salvo disposição em contrário, ofendido ou seu representante legal, decairá do direito de queixa de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Ou seja, ele só soube em julho, né? Então não havia ainda operado a decadência. Vamos para a questão 65. Mateus foi denunciado pela prática de um crime de homicídio qualificado, sendo narrado na denúncia que a motivação do crime seria a guerra entre facções do tráfico. 5 dias antes do julgamento em plenário, o Ministério Público junta ao processo a folha de antecedentes criminais do acusado, conforme requerido quando da manifestação e diligências, em que, de fato, constavam anotações referentes a processos pela prática do crime da lei de drogas. Apenas 3 dias úteis antes do julgamento, a defesa de Mateus vem a tomar conhecimento da juntada da folha de antecedentes criminais.
No dia do julgamento, após a manifestação oral da defesa em plenário, indagada pelo juiz-presidente sobre o interesse em se manifestar em réplica, o promotor de justiça afirma negativamente, reiterando aos jurados que as provas estão muito claras e que o réu deve ser condenado, não havendo necessidade de maiores explanações. Posteriormente, o juiz-presidente nega a defesa o direito de tréplica, Matheus é condenado. Diante da situação narrada, o advogado de Matheus, em sede de apelação, deverá buscar. Então vamos verificar as alternativas. A nulidade do julgamento, pois foi juntada a documentação sem antecedência necessária exigida pela lei. Nós vamos verificar, na sequência ali do comentário do artigo, que não há nulidade, porque o artigo de lei fala exatamente em 3 dias úteis. Foram 3 dias úteis que a juntada do documento foi feita em plenário. O afastamento de qualificador é pelo tribunal, pois foi juntada a documentação que influenciou seu reconhecimento sem audiência necessária exigida pela lei. Já vimos que não, tem que ter um pouco de conhecimento sobre essa questão, porque foi solicitado isso nas diligências. A nulidade do julgamento, pois o direito de tréplica da defesa independe da réplica do Ministério Público. Eu vou comentar essa junto com a alternativa D. A nulidade do julgamento, pois houve réplica por parte do Ministério Público, de modo que deveria ser deferida a defesa o direito de tréplica. Vamos dar uma olhada na questão certa? A alternativa certa é a D. Olha lá. A nulidade do julgamento, pois houve réplica por parte do Ministério Público, de modo que deveria ser deferida a defesa o direito de tréplica. Na realidade, essa é uma pergunta bastante sui generis no júri, cabe uma ressalva aqui, né? O legislador, na nossa opinião, já que no tribunal do júri, como princípio constitucional, está lá assegurada a plenitude de defesa, o legislador deveria, na nossa opinião, ter permitido a tréplica sem a réplica. Mas até por uma questão semântica, não há tréplica sem réplica. Portanto, se o julgador não der a tréplica, se não tiver ocorrido a réplica, ele não importará em nulidade, cerceamento de defesa, tal, e assim por diante. Mas no caso em questão, a gente precisa analisar que o Ministério Público ele se manifestou. A doutrina majoritária tem entendimento seguinte: quando o membro do Ministério Público não quer replicar, ele simplesmente abre mão desse seu direito. Ele não pode fazer nenhuma alocução, nenhuma indagação, nenhuma sustentação, como o nosso douto Ministério Público aqui o fez. Então a resposta correta é a alternativa D. Vamos aqui à fundamentação. Olha o que diz lá, artigo 479, durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias. Então, está correto essa questão, né? E o parágrafo 4º do 476, a acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário. E olha lá, o que fala a questão, né? Indagado pelo juiz-presidente sobre interesse em se manifestar em réplica, o promotor de justiça afirma negativamente, reiterando aos jurados que as provas estão muito claras e que o réu deve ser condenado, não havendo necessidade de maiores explanações. Ou seja, ele replicou, então ali errou o juiz, ele deveria ter dado o direito de tréplica ao advogado. Então o advogado em sede de apelação tem que pedir sim a nulidade do julgamento. Bom, vamos adiante. Questão 66. Vitor, corretor de imóveis, está sendo investigado em inquérito policial, considerando que o delegado vem atuando com abuso e colocando em risco a liberdade de Vitor. O advogado do investigado apresenta habeas corpus perante o órgão competente. Quando da análise do habeas corpus, a autoridade competente entende por denegar a ordem. Considerando as informações narradas, o advogado de Vitor poderá recorrer à decisão que denegou a ordem por meio de... Aí uma pergunta de recurso. Vamos dar uma olhada aí, né? Bom, recurso em sentido estrito, tendo em vista que o Tribunal de Justiça foi o órgão competente para análise do habeas corpus apresentado em razão da conduta do delegado. Recurso em sentido estrito, tendo em vista que o juiz de primeiro grau era competente para análise do habeas corpus apresentado em razão da conduta do delegado. Recurso ordinário constitucional, tendo em vista que o Tribunal de Justiça foi o órgão competente para análise do habeas corpus apresentado em razão da conduta do delegado. Recurso ordinário constitucional, tendo em vista que o juiz de primeiro grau era competente para análise do habeas corpus apresentado em razão da conduta do delegado. Olha lá, né? Vamos dar uma olhada na questão de novo? Então, olha, corretor de imóveis está sendo investigado em inquérito policial, ou seja, nós estamos na fase inquisitória, então não há o que se colocar aqui recurso ordinário constitucional. Esse, o ROC, o famoso ROC, previsto lá no artigo 102 e 105, inciso 3 da Constituição Federal, o recurso ordinário constitucional é para
ordem de denegação de habeas corpus em última ou única instância por tribunal. No caso aqui nós estamos em sede de primeiro grau, fase inquisitorial. Então a alternativa C e D não estão corretas. Aí a gente tem que ficar ligado aí na alternativa correta. Então a alternativa correta aqui é a alternativa B, recurso em sentido estrito, é o rese, tendo em vista que o juiz de primeiro grau era competente para análise do habeas corpus. Não ali, ó, a alternativa A está dizendo Tribunal de Justiça, não, e nem existe o rese para o Tribunal de Justiça, né? Então, alternativa correta, alternativa B, e a previsão legal está aqui no inciso 10 do artigo 581. Caberá rese da decisão que conceder ou negar a ordem de HC. Bom, vamos seguindo. No dia 31 de dezembro de 2015, Leandro encontra em uma boate Luciana, com quem mantiveram uma relação íntima de afeto, na companhia de duas amigas, Carla e Regina. Já alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica, Leandro, com ciúmes de Luciana, inicia com esta uma discussão e desfere socos em sua face. Carla e Regina vêm em defesa da amiga, mas descontrolado, Leandro também agride as amigas, causando lesões corporais leves nas três. Diante da confusão, Leandro e Luciana são encaminhados a uma delegacia, enquanto as demais vítimas decidem ir para suas casas. Após o exame de corpo de delito, confirmando as lesões leves, Luciana é ouvida e afirma expressamente que não tem interesse em ver Leandro responsabilizado criminalmente. Em relação às demais lesadas, não tiveram interesse em ser ouvidas em momento algum das investigações, mas as testemunhas confirmaram as agressões. Diante disso, o Ministério Público, em 5 de julho de 2016, oferece denúncia em face de Leandro, imputando-lhe a prática de 3 crimes de lesão corporal leve. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Leandro: olha que problema chato, né? Primeiro que ele é longo, te traz aí uma situação de agressão, lesão corporal, representação, nós temos de novo aí ação penal, mas aí te traz datas. Olha, eu fiz questão, de contar aqui desde o dia 31 de dezembro, data dos fatos, até o Ministério Público oferecer a denúncia. Olha, se eu não estiver errado aqui nas minhas contas, levando em consideração que em 2016 foi um ano bissexto, o mês de fevereiro tem 29 dias, contando janeiro com 31, com 30 dias, passaram 188 dias, ou seja, essa questão nem sei se ela não será ou poderá ser anulada, né? Porque quando o Ministério Público se manifestou, nós já tínhamos tido aí a decadência do caso, né? Mas, de certa forma, por que a gente vai trabalhar com essa questão de não ter decadência? A pegadinha não está na eventual decadência, que de certa forma não existiu. A pegadinha está lá em cima, ó. Leandro encontra em uma boate Luciana, aqui que vem a pegadinha, ó, com quem mantiveram uma relação íntima de afeto na companhia de duas amigas. Ou seja, a OAB trouxe essa relação íntima de afeto, a gente não sabe se foi um namoro, se foi um noivado, como uma situação de violência doméstica, e a gente vai explicar para vocês analisando as alternativas. Vamos adiante, as alternativas. Então, primeiro, só porque eu acabei falando aí, entrei nesse impasse, olha, considerando apenas as informações narradas, o advogado de Leandro. Então, o que você tem que fazer como advogado de Leandro? Não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação a nenhum dos 3 crimes. Poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana, mas não quanto aos delitos praticados contra a Carla e Regina. Poderá buscar a rejeição da denúncia em relação aos 3 crimes. Não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana, mas poderá pleitear a imediata rejeição contra os delitos praticados contra Carla e Regina. Olha lá, nós temos aí denúncia, né? Então eu tenho que entender crime. O crime é lesão corporal leve. A lesão corporal leve, artigo 129 do Código Penal, combinado com o artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Então, lesão corporal leve e a lesão corporal culposa, elas são de ação penal pública condicionada, depende de representação. Se as amigas Carla e Regina não tiveram interesse de ver o agente ser processado, o Leandro, então, por certo, o advogado deve pleitear o que? A rejeição dessa denúncia em relação aos crimes que ele praticou contra Carla e Regina. A questão aqui fica a Luciana, eu já te dei a dica lá na frente, né? Ele não pode buscar a rejeição do crime praticado contra a Luciana, porque a Luciana não tinha o direito de
não querer vê-lo ser processado. Essa renúncia tem que ser judicial, como você sabe, por conta daquela questão lá em cima que nós falamos. Então a alternativa correta é a D. Não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana, porque essa questão aqui está colocando esta conduta praticada dele para a Luciana como uma conduta prevista lá na Lei Maria da Penha, mas poderá pleitear a imediata rejeição quanto aos delitos praticados contra Carla e Regina, que não tiveram interesse em se manifestar. Vamos dar os fundamentos? Olha lá o que disse, né? O artigo 88 da Lei 9.099 trouxe o crime de lesão corporal leve como ação penal pública condicionada. O artigo 24 aqui vai falar sobre a representação, e o artigo 16 aqui, da Lei Maria da Penha diz, nas ações penais públicas condicionadas à representação, que é o caso da lesão corporal leve, da ofendida que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o MP. E aí eu coloquei em vermelho, eu destaquei lá, né, o que começa a questão. Leandro encontra uma boate Luciana com quem mantiveram uma relação íntima de afeto. Ou seja, é uma pegadinha, não é uma questão difícil, né? Você que estuda processo penal, você que tem que estudar a Lei Maria da Penha, sabe que não é uma questão difícil. Mas é o que eu digo, é a questão de número 67. Você já estava cansadão, cansadona, então pode ser que tenha passado batido aí essa questão por você. Vamos adiante. Questão 68. Douglas responde à ação penal na condição de preso cautelar, pela prática do crime de furto qualificado, sendo ele triplamente reincidente e específico. No curso do processo, foi constatado por peritos que Douglas seria semi-imputável e que haveria risco de reiteração. O magistrado, em atuação de ofício, revoga a prisão preventiva de Douglas, entendendo que não persistem os motivos que justificaram essa medida mais grave, aplicando, porém, a medida cautelar de intervenção provisória, com base no artigo 319 do Código de Processo Penal. Diante da situação narrada, o advogado de Douglas poderá requerer o afastamento da cautelar aplicada em razão. Bom, vamos lá. Da não previsão legal da cautelar da internação provisória, sendo certo que tais medidas estão sujeitas ao princípio da taxatividade. Vamos prestar atenção aí no artigo 319, né? De somente ser cabível a cautelar quando os peritos concluírem pela inimputabilidade, mas não pela semi-imputabilidade, de o crime imputado não ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de não ser cabível nas hipóteses a aplicação de medida cautelar de ofício sem requerimento pretérito do Ministério Público. Bom, para aí você tem que ter um pouco conhecimento das medidas cautelares, né? Isso aqui a gente vai já trabalhar, isso é a letra fria da lei, isso está lá no artigo 319, inciso 7º, que a resposta correta está aqui, né? De o crime imputado não ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Ou seja, então não cabe a medida cautelar, você como advogado tem que sustentar isso, né? Ou seja, a medida cautelar ela não deixa de ser um constrangimento ao teu cliente. Se ele não está na conduta para ser imputado ele a medida cautelar, então não tem que ser imposto a ele, tem que ficar em liberdade, né? Mesmo que seja uma cautelar, que nós sabemos aí que é como diz assim, como nós podemos falar, que é um ato previsto diverso da prisão, né? Uma medida diversa da prisão. Então a explicação está bem clara aí, ó. Inciso 7º do 319 diz lá: internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluíram ser inimputável ou semi-imputável, né? Então a gente tinha até essa questão aí da alternativa B e C, né? Mas a B não está correta por conta dessa questão, mas não pela semi-imputabilidade. Ou seja, o examinador pegou o artigo 319 e esmiuçou ele aí nas alternativas. Então, também, né, a questão 68, você já cansadão, cansadona, poderia passar um pouco batido nessa questão. Questão 69, né? Paulo foi preso em flagrante pela prática do crime de corrupção, sendo encaminhado para a delegacia. Ao tomar conhecimento dos fatos, a mãe de Paulo entra de imediato em contato com o advogado, solicitando esclarecimentos e pedindo auxílio para seu filho. De acordo com a situação apresentada, com base na jurisprudência dos tribunais superiores, deverá o advogado esclarecer que essa questão é uma questão chata, uma questão extremamente simples, mas aí coloca
essa parte final, né? De acordo com a situação apresentada, com base na jurisprudência dos tribunais superiores, deverá o advogado esclarecer que, né? A gente vai observar que não tem nada a ver essa jurisprudência dos tribunais superiores. Mas vamos lá. Diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, Paulo não poderá ser assistido pelo advogado na delegacia. Esdrúxula, né? O advogado é imprescindível à justiça, ele tem que estar a qualquer momento, né? A presença da defesa técnica, quando ela atua do auto de prisão em flagrante, é sempre imprescindível, de modo que, caso não se apresente, todo o procedimento será considerado nulo. Eu já tiraria essa questão porque nós sabemos, a defesa técnica é imprescindível, mas o inquérito é inquisitório, ou seja, lembrando da questão, olhando a alternativa A, eu já também mato a alternativa B. Decretado o sigilo do procedimento, o advogado não poderá ter acesso aos elementos informativos nele constantes, ainda que já documentados no procedimento. Nossa, já misturou, só porque fala crime contra a administração pública. A Paulo deve ser garantida na delegacia a possibilidade de assistência de advogado, de modo que existe uma faculdade na contratação de seu serviço para acompanhamento do procedimento em sede policial. A alternativa correta é essa daí. Eu não gostei muito dessa situação, né? A faculdade na contratação de seus serviços. Por quê? Tem nada a ver isso, né? Poderia te deixar... Aí, mas o que tem a ver isso? Eu sou obrigado a contratar esse advogado? Não é obrigado a contratar advogado nenhum para se defender em sede de inquérito. Mas não está muito legal essa questão aí da faculdade, mas é redação do examinador, né? Questão 69 fica aquela questão de você pensar, poxa, será que isso é uma pegadinha? Então, aí eu trouxe os fundamentos, né? O artigo 7º, que são direitos do advogado. Então, o artigo 14 fala de examinar qualquer instituição responsável por conduzir a investigação, mesmo sem procuração, ou seja, então a faculdade, o Paulo contrata ou não o advogado, né? Não precisa essa questão. E eu ainda trouxe aí a súmula vinculante 14, a direito do defensor, mas aí sim, no interesse do representado, ele tem que estar lá assistido, né, com procuração, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados em procedimento de verificação realizado por órgão competência processual, digam respeito ao exercício do direito da defesa. Então, independentemente de ter sigilo ou não, né, o advogado é constituído, ele tem direito a examinar os autos ali do inquérito policial. Bom, era isso, minha gente. Lembrando sempre, a determinação de hoje é sucesso de amanhã. Achei uma prova relativamente fácil, mas como eu te disse, ela está lá no meio, né? Então você já está no final da prova, já está cansadão. Então pode ser que você tenha passado batido em algumas questões. Mas eu sou o professor Telmo, espero ter contribuído aí com o seu aprendizado. Entra lá no nosso canal, curte lá com a gente, apresenta suas críticas, suas sugestões e até uma próxima, tá ok?